Beleza, estamos ao vivo com mais ou menos 3 minutos de atraso para quem estiver nos acompanhando na plataforma roxinha. Eu explico por quê. Eu, nas configurações do OBS, tinha colocado Twitter ao invés do Twitch e eu querendo que entrasse no ar. Mas não ia entrar nunca, né, Luiz? É, verdade. Mas consegui perceber a tempo a minha patetice e cá estamos aqui começando mais uma programação no canal em que geralmente junto aqui uma galera para bater um papo, fazer umas perguntinhas sobre o que eles andam fazendo na fila do pão do RPG nacional. E hoje é meio que uma cópia do que ocorreu durante a programação do Dia Nacional do RPG, em que 3 ilustradores foram convidados a compartilhar com a galera que assistiu suas experiências, suas vivências sobre o processo de criação de ilustrações para jogos de RPG. Pois é, galera, quem estiver aí assistindo a gente agora ou depois na plataforma vermelhinha, responda aí nos comentários como é que vocês acham que deve ser para uma pessoa produzir ilustrações para um jogo de RPG. E imaginem como seria um jogo de RPG sem ilustrações. Digam aí, seria chato? Seria sem uma alma? Eu confesso que quando pego um RPG, eu procuro as ilustrações para poder capturar a ideia do que está querendo se passar dentro do que está descrito no texto. Claro, ler o texto é sempre muito bom, ajuda a entender a proposta, mas uma ilustração sempre ajuda a imaginação a voar bem alto. E aqui está o meu querido convidado Luiz Eduardo, que conheci ele através das ilustrações que ele fez para a galera do Brasil in the Darkness. São ilustrações muito legais, dedicadas a uma adaptação que eles estão fazendo do Legados Afogados, e foi por lá que eu o conheci, e a partir daí comecei a trocar uma ideia com ele. Mas antes que eu explique detalhadamente como foi essa minha relação com ele, eu vou pedir para que o Luiz se apresente e diga quem é ele na fila do pão do RPG Nacional. Beleza, obrigado, Rodrigo. É, Meu nome é Luiz Eduardo Caraça Tavares, mas como ilustrador eu sou conhecido mais como Luiz Edu. E como ele falou, eu trabalho fazendo artes para Brasil in the Darkness. Mas além disso, eu sou formado em História pela UNG, a Universidade de Guarulhos, desde 2010. Eu também sou professor de ilustração, já dei aula pelo Centro Cultural daqui da minha cidade, estúdios daqui, já participei de pequenas exposições dentro da cidade de Santa Isabel. E, além disso, eu trabalho de forma freelance para o pessoal, pode ser relação com questão de ilustrações para RPG, para simplesmente por questão de gosto e tudo mais. E eu juntei o meu amor pelo hobby, tanto de ilustração quanto RPG, porque eu sempre fazia as ilustrações dos jogadores de RPG, o que era complicado, porque de repente você fazia ilustração de um personagem e o cara morria na outra sessão. Aí lascava. Os nossos mestres eram meio carrasqueiros. Boa, boa. Gente, como é que foi essa relação entre eu e o Luiz? Eu tenho um RPGzinho, mais um sistema do que um RPG, chamado Sistema Interpreta. Eu desenvolvi ele para utilizá-lo nos encontros de RPG que rolam aqui na cidade de Belém, no estado do Pará, e é muito recorrente aparecerem pessoas querendo conhecer o que é esse tal de RPG. E naturalmente eles querem jogar para como é que é o funcionamento, como é que é a estrutura, tudo mais e tal. E para esses momentos eu evito sistemas de média ou grande complexidade. Eu vou de cara para sistemas de fácil entendimento, porque a intenção é mostrar qual é a ideia por trás de um jogo de RPG
do que ficar mostrando mecânica. Isso não é o essencial. Mecânica a gente recomenda depois para a pessoa ficar deslumbrada e ela consumir drogas mais fortes, né, Luiz? Esse negócio de sistema é para depois. Mas fala aí, Luiz. Isso me lembrou que eu tenho um monte de carta de Magic aqui. Eu tenho um monte, cara. Eu não jogo faz anos, mas é porque eu também. Em Magic eu sou ruim demais, gente. Eu sou ruim demais em Magic. Eu perco. Posso estar com um baralho vencedor, eu perco. Não tem coração das cartas, não, que nem Yu-Gi-Oh! E aí, eu preparei um PDFzinho do Sistema Interpreta para a galera baixar à vontade. Vocês, daqui a pouco vou jogar aqui no chat o link dele para vocês, se quiserem, pegar e utilizar. É pequenininho, gente. O sistema só tem 2 mecânicas, é rápido de compreender e utilizá-lo. Não é a melhor coisa do mundo que existe, já vou logo te adiantando, mas acho que ele cumpre bem a função que é de viabilizar a interpretação de personagens através de poucas mecânicas. Porque o foco, até escrevo lá no PDF, o foco é as pessoas sentarem em torno da mesa e compreenderem de forma fácil todo o cenário de jogar um RPG, interpretando personagens diante de situações narradas por algum narrador ou algum outro jogador, se for algum lance de narrativa compartilhada. Só que é um PDF de texto, não tem quase nada, para não dizer que não tem nada de ilustração. Eu cheguei a preparar uma logozinha para o Sistema Interpreta, mas é só isso, é texto. E toda vez que eu abro alguns PDFs aí de sistemas, eu jogo os minimalistas ou mais simples, vem com alguma ilustração e faz toda a diferença para quem está manuseando. Só que aí eu ficava perguntando, eu baixo ilustrações que estão disponíveis gratuitos, pego imagens e tal, sei lá, às vezes dá um trabalho do cão ficar justificando o manuseio dessas ilustrações, buscar autorização dos autores. Aí eu pensei, por que não produzir ilustrações originais? Aí foi quando eu comecei a pesquisar os ilustradores que há no Brasil para viabilizar algumas ilustrações para o Sistema Interpreta. Aqui eu posso relatar que eu cheguei a fazer várias sondagens com ilustradores relativamente conhecidos no nosso meio. Tem valores variados de produção de ilustrações, também varia pela complexidade da ilustração que é pedida. Por exemplo, personagem da metade para cima é um valor, personagem inteiro é outra, personagem que tem cenário no fundo é outro, e assim vai, dependendo da complexidade, vai variando. E aí eu me esbarrei com o Luiz nos trabalhos que ele fazia para o Brasil in the Darkness e pensei, Luiz, tu topa fazer? Aí ele disse, topo, e portanto. Eu, pode crer, bora fazer história? Bora. Aí a partir daqui, quem conta a história é o Luiz. Então, primeiro eu trabalho com o pessoal da Brasil in the Darkness. A primeira coisa que eu tenho que contar na verdade, eu quero ser com um cara que eu amo. Eu não conheci ele pessoalmente, mas eu já amo esse cara. O nome dele é Alex Assimani. Eu comecei a colocar as minhas ilustrações em redes sociais, em especial Facebook. E quando eu coloquei no Facebook, esse cara, ele amou os meus trabalhos de lobisomem Apocalipse. Eu fui no contato com ele vinha me divulgando mais. Quando do nada ele entrou em contato comigo, considero como o cabeça das Darkness, um cara muito gente boa. Ele chegou e falou, Luiz, você quer fazer ilustrações? Não é pra Storyteller, não é pra White Wolf nem nada. É uma fanpage que a gente tá fazendo. A gente vai querer fazer coisa também pro Storyteller Fault e tudo mais. Eu falei, cara, é o meu sonho. Porque
quando ele falou que era a proposta, que era para fazer cada uma das ilustrações dos legados, eu me lembro quando eu era garoto, 14 anos, não falo isso que é correto, porque vampiro é a partir dos 18, mas na época a gente consumia RPG que parecia, eu via aquelas ilustrações dos clãs, falava, mano, eu gostaria de fazer algo parecido com isso, fazer uma seleção que são um diferente do outro, e que o pessoal vai falar, é assim que é um Malkavian, é assim que é um, um Gloriador, um Bruhá, aí eu posso falar, é assim que é um Yudo, que é um dos legados do Brasil de Darkness. E aí eu fui começando a fazer, tanto que às vezes eu faço muitas ilustrações para Brasil in the Darkness simplesmente por gosto, que realmente é algo que gosto, há uma liberdade criativa muito grande, e isso é muito bom de relação cliente porque você pode fazer um serviço que você valoriza. Eu posso contar uma história depois, mas eu já tive uma cliente que sinceramente me pediu para fazer um pôster de livro e que foi uma verdadeira chacina mental do meu cérebro. Eu não conseguia mexer direito porque ela fazia algumas coisas meio bizarras para ilustração. Mas depois eu fui ganhando essa notoriedade e você entrou em contato comigo. O Lucas, colega de canal também, entrou em contato comigo e me divulgou também. Sempre quando eu posso, divulgo do meu trabalho dele. Sempre estou tentando agora divulgar os trabalhos de outros influenciadores, outros grupos. O Garou Nordeste, eu acabei de fazer uma ilustração baseado na Pedra da Caveira, acho que você conhece. Uhum. Então, é maravilhoso. Eu entrei nesse universo de ilustrações para RPG e eu estou gostando muito, em especial para terror. Mas não que eu não consiga fazer outros trabalhos que não sejam relacionados somente com terror. Beleza. Bom, então, gente, o Luiz contou a historinha. E aí ele começou a produzir essas ilustrações que vocês estão vendo aí em cima na tela, em cima da cabeça dele. Elas foram produzidas especialmente para o Interpreta. E eu ainda estou discutindo com o Loreto, que é o meu parceiro que está trabalhando com a diagramação, como é que a gente deve usar. Talvez não fique no corpo oficial do PDF que a gente pretende divulgar, mas há outros materiais que eu pretendo desenvolver e que irei usar as ilustrações que o Luiz fez pra gente. Mas é bem interessante a gente divulgar esse trabalho, porque muitas das vezes a galera fica com medo de buscar ilustradores que rodam aqui. Provavelmente na sua cidade tem algum ilustrador que está a fim de fazer um freela, fazer uma commission para vocês poderem viabilizar aquele personagem com a ilustração da sua mesa e tudo mais. Então não custa nada vocês entrarem em contato com essa galera que ajuda não só a promover, mas os ilustradores também sentirem aquela vontade de quererem continuar no mercado, continuar nessa atividade, porque imagino que muitas das vezes bate assim uma deprê do retorno não estar acontecendo. Luiz, tu pode fazer um pouco de relato sobre esse sentimento? Cara, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar como professor de ilustração, um serviço que eu tive em 2017, 2018, os alunos, cana e tudo mais, só que dificilmente o pessoal pagava um valor X, vamos dizer assim, um valor que eu já pedi que era muito caro, uns R$ 450 por uma ilustração, e na verdade eu tive que fazer com que a pessoa pagasse parcelas, sendo que o ilustrador ele gasta muito material. Eu não vou retirar tudo aqui que eu tenho do meu lado, mas eu tenho tinta nanquim, às vezes utilizo tinta nanquim prateada, que pode ser mais cara.
canetas, marcadores e tudo mais, sem contar esse de tempo, e especialmente que ele se torna limitado atualmente, porque além de ilustrador, o que realmente me rende dinheiro hoje em dia é a questão de ser professor de história. Então, eu só uso essa habilidade de professor de história para ilustrações para dar um certo ar de realismo, mas ainda com mais questão mágica e tudo mais do que qualquer outra coisa, porque senão a gente pira, tendo que fazer serviços que às vezes o pessoal não dá o devido valor, como essa escritora que eu tinha comentado. Só para você ter uma ideia, durante o processo de ilustração desse desenho, que era uma capa relativa aos personagens principais, ela me pediu para fazer elfos negros. Aí eu falei, ok, elfos negros, vou fazer elfos negros. Esse é o esboço, mandei para ela. Não, que eles vão ser pequenos e vão ser barbudos. Mas espera aí, então tem que dizer que eles são anões. Para você é um anão, mas para mim vão ser os elfos negros. E a pele tem que ser azul. Tá, então você quer que eu faça um desenho de elfos negros do mais, que é o que você acha que na verdade são anões azuis, é isso. É. Além disso, você vai ter que utilizar a tinta naquela parte ali. Falei, beleza. Só que o detalhe é que era uma folha de canção pequena. Ela pediu para ser uma folha de canção pequena, mesmo sendo entregue de outra maneira. Eu falei, você não quer que eu faça uma folha A3, por exemplo, que é maior, que tá para fazer melhor os detalhes, tá menos chance de errar? Não. O maior problema é que o cliente ele tem toda a razão para poder pedir algo, mas às vezes o ilustrador ele meio que ele se dá mal, né, nesse caso, porque além disso foi essa escritora que eu tive que parcelar para ela me pagar. Caramba, eita trabalheira, porque é meio que tu vai dando um tiro no escuro tentando descobrir o que que o contratante tá desejando de ilustração, né? Aí como tu relataste, tu deste um tiro para uma direção e acabou nem sendo aquilo que ela desejava. Tu tiveste que refazer o trabalho provavelmente, né? Sim, eu tive que refazer boa parte do esboço inicial, e é por essas e outras que eu curti fazer o trabalho para você, Rodrigo, e o Uhum. pessoal da Brasil The Darkness. Eu chegava e simplesmente falava, ó, isso aqui é o que eu fiz até agora, é, seguindo os parâmetros do que vocês me falaram inicialmente, e aí eu fui arrumando, pouco a pouco. Sim. É, na Agora, realidade, quando a pessoa não te dá parâmetro, tinha... na realidade, eu procuro não ser muito exigente, né? Mas ao mesmo tempo, eu busco criar o máximo de descrição para o tiro ser o mais próximo possível do acerto. Tu acha que para os parâmetros que tu costumas trabalhar, quando eu descrevia para ti ou quando eu mandei aquela estrutura para tu olhares, foi suficiente ou poderia ter sido melhor? Tu pode me criticar agora, que esse é o momento de criticar mesmo. Não, não, foi suficiente. O que acontece muitas vezes é que, como eu falei, a liberdade criativa é aquilo que mais ajuda um autor a fazer algo bacana. Eu sou um grande fã do Neil Gaiman. Neil Gaiman, o cara que escreveu Sandman, é a série agora, e as primeiras histórias e tudo mais do Sandman, ele teve uma liberdade criativa ainda, porque o original é um herói. Aí agora você vê o Sandman do Neil Gaiman, ele é um conceito, é o conceito do sonho. Ele é o próprio sonho. Então você consegue elaborar algo com aquilo, consegue elaborar uma história. É uma história em quadrinhos, não é uma história de super-heróis. E isso é muito melhor do que a história de super-heróis. A história da Marvel, se você pegar uma história como o Sandman tem por aí, porque ele realmente que ia contar uma bela história, de um ponto de vista, isso que é o melhor, do ponto de vista dele. Show. Bom, agora da gente, depois de ter contado a nossa história de como a gente se conheceu, foi
trocando ideia e aí acionando a nossa relação de consumidor e produtor de ilustração. Vamos agora à tua experiência como ilustrador, Luiz. Tu pode relatar pra gente como é o teu processo, como é a tua linha de criação em torno dos teus desenhos? Então, normalmente quando eu crio algo, eu tenho que ver o que eu tô querendo elaborar. Peraí, deixa, deixa só a garganta melhorar um Tranquilo. pouquinho. É, o que eu quero criar. Por exemplo, se é algo relativo com RPG e, por exemplo, de fantasia, eu uso muito, como posso dizer assim, referência de livros de RPG. Amo artes do John. Eu amo o. Obviamente, eu não chego ao patamar dele, mas sempre uso eles como referência. O que eles fariam para deixar o desenho mais bacana? Tem uma arte das que eu te mandei que é baseada especialmente numa ilustração do Ryan Reynolds que foi feita por uma carta de Magic. Você não sabe qual é o ponto de vista. Se é o ponto de vista do primeiro que está pulando, ele, se eu me lembro direito, ele estava com duas armas, ou do outro que parece estar utilizando uma espada com controle de vento, assim. Então, quando eu vi essa ideia, o que o Ryan Reynolds faria, e para uma ideia também para o pessoal que não joga Magic, ele é o cara que fez as artes principais do. Eu amo aquelas artes, cara. Mas isso é para a questão de RPG. Eu tenho outros caras que eu normalmente sigo, que é o Humberto Ramos, o Mark Bagley, o Eduardo Francisco, que já desenhou para Dragão Brasil, desenhou a Victory, desenhou algumas histórias de Mortal Kombat e algumas aventuras de Street Fighter. E o prazer de conhecer o Eduardo Francisco. Ele é um cara muito gente boa, podia passar ele, tirar foto em 2016. Foi como se tivesse encontrado Stan Lee, cara. Porque o trabalho dele é muito bacana. Além de artista eu uso eles como referência. Mas eu não pego para copiar o trabalho deles. Que acontece muitas vezes, esse é um perigo quando você trabalha com arte. Muita gente que às vezes copia de algum lugar, como eu já vi muita capa de quadrinho brasileiro que do nada o cara copiou o Luke Rock, por exemplo. Copiou uma capa exatamente do Luke, só que ele só mudou algumas coisas. Eu procuro até mesmo utilizar fotos de pessoas para deixar mais chamativo. Show. Quanto ao material, por exemplo, as ilustrações que tu fizeste pro Interpreta, me corrija se eu estiver errado, foram feitos a lápis de cor, correto? Isso, lápis de cor, aquarela. Tu só utilizas esse material ou tu também trabalha com algum outro tipo? Eu utilizo de tudo um pouco, que nem eu falei. Eu tenho aqui o nanquim prateado, um preto que é para carregar, tinta aquarela mesmo, aquarelável, caneta marcadora, eu acho que é a Fruitile, alguma coisa assim. Eu nunca me lembro direito das marcas. Lápis comum. Eu uso de tudo um pouco. Eu estava começando a fazer quadros. Na verdade, eu ia fazer o meu primeiro quadro antes da pandemia vir ferrar tudo. Uhum. Mas ainda assim eu uso todo quanto é tipo de material nos dias de hoje. Porque eu tô querendo comprar coisas de fora para ver se começo a trabalhar com outros novos materiais. E quando tu primeiro faz a produção manual da ilustração e depois tu digitaliza, isso? Isso. Eu ainda não mexi com questão de, como que eu posso dizer assim, mesas digitais e tudo mais, porque eu muito mais definir meu trabalho, ficar tão bom manualmente, que depois, quando eu passasse para a questão digital, fosse mais simples, fosse mais
mais rápido de pegar o meio. Tanto que atualmente eu fiz algumas ilustrações mais realistas que chamaram muita atenção do pessoal nas redes sociais. Uhum. Então, é melhor você lapidar aquela habilidade do que você ficar, não, vou pegar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Não, você sabe ilustrar, pega aquilo que você sabe. Só que Uhum. também você não pode ter medo, porque eu fiquei muito tempo não mexendo em caneta nanquim, porque eu achava que eu não tinha habilidade para mexer com isso. Aí, como uma amiga minha, Isabel, a Miriam Cristina, falou: Luiz, começa nanquim, vai fazer uma coisa maravilhosa aí. E comecei aí que o pessoal realmente começou a curtir meus trabalhos. Boa. E agora eu tô curioso. Como eu relatei no começo, é, conheci o seu trabalho através das ilustrações dos Legados Afogados do Brasil in the Darkness. Relatei pra gente, mais por curiosidade, como foi produzir essas ilustrações. Então, uma das coisas que o Gleison me passou foram imagens do Brasil. Por quê? As imagens do John Bolton, que é o cara que ilustra para Vampiro, não lembro capas, mas tem aquela icônica imagem, a atriz que fazia a menininha do Exorcista, que transformou, eu acho que era uma burra e tudo mais. Só que é tudo ou eu ou, como posso dizer assim, ele quando para um pouco do Oriente Médio ele se torna uma espécie de lugar de guerra, conflitos todos ali. Só que esses conflitos vão passando do Oriente Médio, vão passando para a Europa e acabam lá nos Estados Unidos. Você Uhum. vê o Templo do Julgamento, por exemplo, é todo focado nisso. Quando o Clayson me passou imagens para pegar algo mais América do Sul mesmo, americano. Eu falei, cara, amei, vou trabalhar nisso. Que eu faço eu fiz os trabalhos mais pro Leados Afogados, que seria a visão dos vampiros unidas na América do Sul, do Reino Sombrio de Ticum, que Uhum. seria também a visão feita pelo brasileiro da América do Sul também, relativo com aparição e esquecimento. E o herói Guarê, que eu não produzo tanto lá, mas de Changeling, você vê todos os mitos e tudo mais. E, cara, foi muito bacana porque aqui mesmo na minha cidade tem muita questão de mitos. Tem mito do corpo seco, tem a história da Mãe Douro, tem história uma história que fala que o pau matou minha cidade. Eu não duvido muito, nunca evolui. Tô brincando. Daqui a pouco o prefeito vai querer bater na minha cara. Pior que dá pra encontrar o prefeito na rua, dependendo, pequeno aqui. Mas são muitos mitos que existem dentro da cidade e que sempre são para a minha vida e eu utilizo isso para compor essas ideias, obviamente, com referências. Eu peguei fotos de uma modelo e nutricionista chamada Venet Puna. Ela é uma cliente, utilizei ela como referência para várias ilustrações. Eu tirei referência de uma modelo, de uma fotógrafa aqui de Santa Isabel, a Vanessa, que é modelo, e a Fernanda Lima, que é a fotógrafa que fez essa foto. Eu falei, não, vou transformar ela num legado afogado. Eu sempre faço isso porque chama atenção para a questão da foto, chama atenção para a minha arte. Eu ajudo duas pessoas ao mesmo tempo, eu e a Uhum. pessoa. Pô, show de bola. Bom, é, a gente está chegando agora aqui ao final da entrevista. Eu queria que tu fizesse aí tuas considerações finais sobre o que é esse trabalho de ilustração para RPG, passar assim meio que algumas recomendações para quem está começando aí na função de produzir ilustrações, seja de personagem, seja de cenário, seja para os seus amigos ou para alguma função remunerada, dar essas dicas e também
faz um pouco do jabá do teu trabalho, das tuas páginas, onde a galera pode te encontrar. Manda bala que o espaço é teu. Valeu. Obrigadão, Rodrigo. Uma das coisas que eu falo é o seguinte: como todo artista, você tem que se virar nos 30, literalmente falando, como diria Faustão. Por quê? Porque apesar de eu gostar muito de ilustrar, isso não é boa parte da minha renda. Eu acho que não chega nem a 1/10 do que é a minha renda. A minha renda é através do meu trabalho como professor. O que eu consigo muitas vezes, renda extra dentro do meu dia através da arte. Então, não se fixe somente na arte, a não ser que você tenha uma boa estrutura para ajudar. Tem, por exemplo, minha amiga aqui, Miriam Cristina, que é uma outra ilustradora daqui de São Isabel. Ela não é só ilustradora, é pintora e tudo mais, só que ela já tem relação a ilustração de muito mais tempo. Segundo, apoiem os artistas. Só para você ter uma ideia, quando eu comecei a ilustrar quando eu era mais jovem, eu tinha problemas e eu brigava com a minha mãe por conta das minhas ilustrações. Por quê? Porque minha mãe é uma pessoa extremamente rica. Ela já queimou livros de RPG meu, ela já queimou desenhos meus, já queimou dados de RPG meus. Foi uma única vez, mas foi tudo isso de uma só vez. Então imagina eu com 14 anos perdendo boa parte das minhas artes. Eu chorei que não condenado. Nossa, imagina. Mas, mas aí isso mostra que muitas vezes as pessoas têm que nos apoiar, porque hoje em dia eu mostro meus desenhos de Ligados Afogados, ela é linda, Poxa, que bacana. porque agora ela viu que realmente é um trabalho. Então, da mesma forma que eu vejo muita gente que não olha com olhos de mesmo achar que era um jogo de azar. Não tem nada a ver, é um hobby maravilhoso. Mas se for para dar uma recomendação maior assim, relativa à questão de artes, pratiquem, não fiquem somente um único professor de ilustração, procurem vários lugares para ilustrar, para pesquisar, para formar o ilustrador que vocês são. Eu tive pelo menos cerca de 5 professores diferentes aqui da cidade e minha última é essa Miriam Cristina. E eu sempre tento ajudar e valorizar outros ilustradores como eu. Aliás, falha minha, o pessoal da Brasil de Artes pode bater em mim. Então, uma coisa que eu tenho que me lembrar de estar comentando é dos outros artistas, né? Como por exemplo a Júlia, o Odin. A Júlia fez os símbolos dos Legados Afogados, que ficaram lindos e complementaram aquilo que eu tinha feito também de cada um dos legados. O Odin, que sempre traz imagens novas para referência, e também trabalhos dele, ilustrações dele, que também são muito boas. E o pessoal todo da Brasil The Darkness é um grupo muito bom, tanto de pessoas para escrever quanto de artistas. Então, isso é uma comunidade muito legal. Sinceramente, eu sempre tenho que agradecer. Eu não posso esquecer de agradecer. Se eu esquecer, é burrada minha. E onde é que o pessoal pode te encontrar? Nas minhas redes sociais, que no Facebook é Luiz Eduardo Caraça Tavares, meu nome completo. Tanto no Twitter quanto no Instagram, mas que eu mais jogo imagem é no Instagram, que é @MiddleJapan, Japão Médio. Que como eu sou fã de cultura japonesa e também de Terra-média, eu fiz uma brincadeira com Middle Earth, que é o nome que é dado à Terra-média em inglês. Daí eu sempre coloquei isso como meu link nas coisas, em e-mail, Instagram, tudo tem Middle Japan. E para fechar, quero fazer uma ponte com a Rádio RPG Pará. Quem não conhece, é uma brincadeira que eu faço de ligar RPG com música.
E aí eu sempre peço pra galera escolher uma canção e explicar qual é a relação dela com o RPG. Aqui no caso aqui eu vou pedir para o Luiz indicar uma canção relacionada com essa entrevista que a gente está fazendo das ilustrações no RPG. Tu tens alguma para indicar pra gente, Luiz? Tem uma banda formada por italianos chamada Lacuna Coil, com música Not Stand in Your Way, eu acho que é assim que é a pronúncia, que é uma música que eu sempre gosto de escutar, e o clipe dela é muito bacana, que é todo o show deles, cantando, tocando, e eles nunca pararam, apesar da pandemia, eles também se mantêm. Acho que essa é uma música que motiva as pessoas para não deixar nada no seu caminho, literalmente falando. Boa, valeuzaço! Bom, galera, essa foi a entrevista que eu fiz com o Luiz Eduardo, um parceirão que está me ajudando a dar uma cara aos trabalhos do Sistema Interpreta. Talvez outros trabalhos que eu vier a fazer também futuramente, porque se ele está aqui conosco, provavelmente vamos novamente estar em outros projetos. Viu, Luiz? Espero que você esteja com as portas abertas também para outros trabalhos comigo. Claro, vixe, é só chamar, a gente tá aí, cara. Show de bola. Então, peço para que o Luiz, junto comigo, dê um até logo para a galera. Falou, pessoal. Até a próxima. Até, pessoal.